Capítulo 2. Orringalto observava a fazenda do alto, como uma testemunha imponente enquanto alguns Tuskens fugiam para não morrer, e outros fugiam em direção às suas mortes. Agarrando-se à lateral da torre do vaporizador, ele viu o último Landspeder desaparecer no horizonte. Ok, controle de comunicação, já chega, ele disse para seu Conlin desligue. Ele soltou o botão do Conlin e ouviu. Seus ouvidos ainda zuniam por causa do alarme em cima da torre, que ele havia acabado de desativar manualmente. Espiando por baixo da aba de lona de seu chapéu de caça, ele vasculhou a paisagem. Uma a uma as sirenes a quilômetros de distância se calaram, trazendo o silêncio de volta ao deserto. Olhou para o Conlin e deu um sorriso. Orrin, meu chapa, essa foi uma luta e tanto. Era bom chegar a um ponto na vida em que as pessoas faziam o que você mandava. E em Tatooine, onde as pessoas nasciam teimosas e ninguém aceitava ordens de ninguém, isso significava ainda mais. O perigo havia passado. Pela primeira vez desde que receberá o sinal de pedido de socorro, Orrin respirou fundo e ficou olhando para a terra estéril abaixo. Ele nascerá em uma fazenda exatamente igual àquela, longe da estação de trânsito mais próxima, quase 50 anos padrão atrás. E mesmo agora não havia lugar em que ele preferisse estar de manhã do que na crista da montanha. As pessoas achavam que ele era louco por causa disso. Todos os que ele conhecia preferiam a noite com seu alívio do calor. Mas, assim que os sóis sumiam e o ar se acomodava como uma coisa pesada e morta, tinha-se que ir para o subterrâneo. Nada de bom acontecia após o escurecer, não com Tuskens e sabe-se lá mais o que a caça. Nesse sentido, as manhãs eram como sair de uma prisão, ou pelo menos era isso o que Orrin imaginava. Em Tatooine você podia passar a noite como uma ratazana vomp numa toca, mas se tornava humano no segundo em que saía para o ar livre. E depois havia aquela pequena extensão entre o primeiro e o segundo sóis, quando o vento frio da noite terminava de soprar e o próprio planeta soltava um suspiro. Bons prospectores de água viviam para aqueles momentos quando as gotas preciosas de água que haviam nascido à noite subitamente perceberam que você estava em cima delas e fugiam. Um fazendeiro inteligente como Orrin podia sentir o cheiro delas e segui-las. E era possível segui-las porque à luz do dia nada poderia impedir você. Não naquela região. Não mais. Essas eram as regras. As novas regras talvez, mas suas regras, possibilitadas por trabalho duro e orientação. Acho que esqueci de contar isso para aquele bando de Tuskens, ele pensou, descendo a escada. Os caçadores haviam arruinado mais do que a manhã para aquela pobre gente. Orrin fez uma careta. As entranhas de meia dúzia de droides de manutenção e sentinela marcavam o rastro dos Tuskens para o acampamento. 2 vaporizadores soltavam faíscas, com as portas de manutenção em suas bases arrombadas. E também havia os pontos de ataque, espalhados aleatoriamente ao redor do pátio. Alguns ainda fumegavam onde o fogo das armas de raios havia fundido a areia em vidro reluzente. Sua milícia havia deixado essas marcas, não os Tuskens. Até onde Orrin sabia, Olho de Rolha nunca usava armas de raios. Olho de Rolha. Aquele ataque não podia ser obra de mais ninguém. Nenhum outro Tusken naquela parte do deserto de Jundland ousaria atacar ao amanhecer. Ninguém havia sequer tido mais que um vislumbre de Olho de Rolha e vivido para descrevem se tivessem vivido. Orrin sempre dizia, então não tinham encontrado Olho de Rolha, mas algum outro Tusken com temperamento mais agradável. Descrições do notório caçador variavam. Magro ou gordo? Macho ou fêmea? Baixinho e atarracado, ou um Volkiei enrolado em um manto? As histórias só tinham 2 coisas em comum. Olho de Rolha era feroz como fogo, e alguma coisa parecia ter acontecido com um dos olhos do guerreiro. Enquanto outras pessoas da areia tinham cilindros de metal no lugar dos olhos, Olho de Rolha havia enfiado uma pedra rubra na abertura em vez de simplesmente remover o objeto do olho ferido. Ou algo assim. As histórias sequer concordavam sobre qual olho era. Mas dessa vez as coisas poderiam ser diferentes. Eles haviam chegado rápido o bastante para salvar algumas testemunhas. Orrin já estava vestido e nos campos havia 1 hora quando o chamado, ou para ser mais exato, o chamado veio. Esse fato, e a proximidade de sua equipe de trabalho, havia salvado a família Bizard de um fim terrível. Mas o que havia acontecido antes já era trágico o bastante. 2 vizinhos de Orrin, primos, do lado da família de sua ex-esposa, saíram pela porta dos fundos da casa carregando o corpo do trabalhador Bit. Orrin olhou para baixo. Quando eles passaram,
A milícia cuidaria do enterro, assim como, sobre a duna a leste, mais voluntários estavam queimando os Tuskens mortos. Eles tinham de tornar aquilo tudo o mais fácil possível para os Bizard. Ele já havia vivido isso antes. Quando seu mais novo morrera, da mesma forma sem sentido. Orin ouviu movimento na casa. Mullen, você está aí dentro? Ele perguntou. Estou. O filho mais velho de Orin, ele ainda não conseguia pensar no rapaz como seu único filho, veio andando sem pressa de dentro do prédio, segurando as duas metades de um rifle de raios. Parece que o olho de rolha esteve aqui, disse Mullen. Imaginei. Inescrutável por trás de seus óculos de poeira pretos, Mullen Galt podia ter sido um clone de seu pai aos 25 anos, se o homem mais jovem não estivesse se esforçando tanto para ser alguém diferente. Ambos eram altos e tinham um bom físico, com a pele avermelhada de fazendeiros de nascença. As semelhanças terminavam ali. Os cabelos de Orin, com seus olhos azuis, eram escuros e estavam ficando elegantemente grisalhos. Ele tentava parecer bem até mesmo ali, na crista, já que nunca se sabia quem podia passar por lá. Mullen, enquanto isso, tinha acordado e saído de casa com as mesmas roupas da noite anterior. Isso era típico. Ele havia sacrificado vários dentes anos antes em uma briga com um apostador em Anchoreade, e mais um na mesma cidade recentemente. As pessoas diziam que era por isso que Mullen franzia a testa com a mesma frequência com que seu pai sorria, mas Orin sabia que não era esse o motivo. O garoto já tinha cara de mal desde o berço. Orin pegou os pedaços do rifle. A maioria dos Tuskens não deixava para trás nada que pudesse ser de utilidade. Óleo de rolha parecia ser mais seletivo. Quantos deles estavam aqui? Mullen puxou a barba e se encostou na porta, coçando as costas na maçaneta. 3 Tuskens mortos no pátio. Depois aqueles que correram para as colinas. Vieca acabou de entrar em contato. Os perdeu na fenda de Roia. Mullen encarava o pai profundamente. Achei que você iria querer que eu interrompesse a caçada. Eles estão voltando. Orin bufou. Bom, não vamos sentir muito a falta do velho Rolha, mas da próxima vez em que ele interromper o desjejum. Ele parou. Os soluços angustiados de uma mulher ecoaram pela casa. A dona, ela está bem? Ela está lá fora, na frente, com o velho, disse Mullen. Parece bem abalada. Imagino que sim. Orin levantou a cabeça. Quem está com ela agora? Já falei. O velho. Orin ficou boquiaberto. O velho morto? Ele jogou os fragmentos do rifle no chão. Eu mandei você se certificar de que alguém ficasse com ela, Mullen. E você achou que eu estava falando do pai morto dela? Mullen ficou simplesmente olhando para ele. Mullen, eu juro. Orin fez uma careta e espetou 2 dedos na ponte dos óculos protetores de seu filho, batendo a cabeça dele na porta. Sério? O rapaz não disse mais nada, enquanto o pai marchava de volta para o Landspeder. Encontrando sua semicapa de sarja atrás do banco dos passageiros, Orin jogou-a sobre os ombros e se virou para encarar a casa. Isso não vai ser fácil. Ver a morena Tila Bizard segurando a cabeça do velho na entrada fez com que ele prendesse o fôlego. O que os caçadores tinham feito era terrível, tinha de ser obra do óleo de rolha, mas o que o arrepiava mais era como a moça parecia não se importar com o estado do corpo de seu pai. Sem levantar a cabeça, ela sentiu a aproximação de Orin. Alguém chegou, papai. Orin tirou o chapéu e instintivamente se ajoelhou ao lado dela. Conhecia a mulher desde que ela era criança. Seu pai, Lotto Peliani, havia trabalhado no rancho da família de Orin por 20 anos. Antes que Lotto partisse para uma vida própria, Tila e os filhos de Orin costumavam brincar juntos. Orin colocou a capa sobre os ombros de Tila. Quando fez isso, ela enterrou a cabeça em seu peito e começou a berrar de dor. Eu sei, Tila, eu sei, ele disse, abraçando-a. É uma coisa desgraçada, é, sim. Ele olhou para o cadáver caído desajeitado no colo dela. Lotto Peliani ainda tinha uma atadura de semanas ao redor da cabeça, uma visão surreal dado o estado lastimável em que estava o resto do corpo. Orin desviou o olhar. Tila gemeu. Eu tentei me lembrar, mestre Galt Orin. Eu tentei me lembrar. O senhor nos vendeu o alarme e o ativador, ela disse, mostrando-a. Ele o dispositivo de controle remoto em sua mão, segurando-o com força suficiente para esmagá-lo. Eu estava tão apavorada, completou, perdendo o fôlego. Não conseguia me lembrar de como ligar o alarme local no começo. Está tudo bem, ele disse, e o chamado dos colonos funcionou muito bem. Nós recebemos seu sinal e viemos direto para cá. Gentilmente, Orin tirou-a da soleira.
permitindo que o corpo de Loto escorregasse dela de modo quase imperceptível. Você fez tudo direitinho. Seu marido e seu filho estão a salvo. Nós pegamos os Tuskens. Não me interessa. Ela olhou para o pai morto. Eu não quero ficar aqui. Não quero mais. Orrin se afastou de Tila e a endireitou, apertando seus ombros com as mãos firmes. Agora, escute. Eu conhecia seu pai. Você sabe que Loto não iria querer ouvir isso. Ele tinha tanto medo de Tuskens quanto das próprias sombras. Ela olhou para a atadura na cabeça de seu pai e fungou. Eles quase o pegaram no mês passado, sabia? Derrubaram-no uma noite, na casa dele. Foi por isso que ele veio morar conosco. Mas ele estava melhorando. Disse que havia saído uma vez, então achou que estava seguro, isso mesmo. E você tornou este lugar seguro com o chamado. Você fez a coisa certa. Ela voltou a chorar. Orrin só ficou esperando. Ele já havia estado naquele tipo de situação muitas vezes antes, embora ultimamente com menos frequência. Isso tudo foi muito ruim, não há o que dizer. Mas pegamos um monte deles, e vamos pegar o resto e a coisa vai melhorar. Você entendeu? Ela recuou, subitamente irritada. O que eles querem? São monstros. Tatooine tem areia, e a areia tem monstros, se disse Orrin. Ele olhou para o outro lado e viu Mullen parado com o grupo do enterro. Agora, vou checar aquele seu marido e seu filho. Esse pessoal vai cuidar de seu pai até levarmos você de volta para o oásis. Anillen Calvel vai colocar vocês lá esta noite. Tila sentiu fracamente e começou a caminhar, ainda sem se dar conta da sujeira em sua túnica. Orrin olhou cético para seu filho quando ela saiu do alcance de seus ouvidos. Posso confiar em você para cuidar dessa mulher por 5 minutos sem fazer com que ela tenha outro ataque histérico? Claro, claro, Mullen falou baixo. Mas você não ia perguntar a ela sobre o olho de rolha? Você disse que, cadê meu chapéu? Orrin procurou no chão ao redor. Preciso de alguma coisa para bater em você. Agora some daqui. Orrin encontrou Telico Bizarre, o jovem dono da propriedade, no barraco das máquinas, cercado por um zumbido de atividade. O resto da milícia havia voltado. Os adultos do grupo, considerando que essa era uma distinção definida mais por bom senso do que por idade, haviam atacado sem demora a lista de coisas que sempre tinham de ser feitas nesses casos. Embora a milícia oficialmente não tivesse líder, Orrin sempre fora o encarregado no passado. Agora ele estava contente ao ver que tantos de seus conselhos haviam sido seguidos. Alguns sujeitos estavam na casa fazendo a limpeza, outros estavam consertando os vaporizadores, e mais outros estavam recolhendo os artigos que os Bizarre iriam querer para sua estada no Oásis Pica. Todos estavam trabalhando, mesmo sabendo que com aquilo perderiam horas importantes em seus próprios campos. E também havia sua filha, Vieca, e seu satélite Júnior Jabe Calvel sentados em caixotes, com um frasco em mãos, bebendo sob os sóis da manhã. Orrin sabia que não era água, afinal. Vieca estava bebendo. Desde a morte de seu irmão gêmeo, a jovem de 21 anos havia decidido viver tudo o que ele não havia vivido. E Jabe, que aos 16 anos era o trabalhador mais jovem de Orrin, dava o melhor de si para acompanhá-la. Estavam no meio da descrição de como haviam matado uma pessoa da areia para Telico, que, sentado entorpecido, balançava seu bebê inocente no joelho. A arma de raios do fazendeiro estava caída na areia ali perto, sem ter sido disparada. Quando Vieca viu a aproximação de seu pai e sua expressão sombria, ela deu um sorriso desajeitado. Epa, desculpe, ela disse, rapidamente passando o frasco para Telico. Aqui, companheiro. Beba um pouco. O jovem fazendeiro aturdido olhou sem expressão para o recipiente. Orrin revirou os olhos e interrompeu. Desculpe é a palavra certa. Ele tomou o frasco, jogou-o para trás do barracão e olhou fuzilando para Vieca. Pegue um pouco de água para essas pessoas. Já? Dando um sorriso cínico, Vieca foi, com Jabe a reboque. Orrin suspirou. Sua filha tinha a atitude amigável que faltava a Mullen, mas seu interesse nos outros tinha 1 centímetro de profundidade. Seus 2 filhos haviam perdido a nave da empatia. A coisa acabava sobrando para ele, como de costume. Orrin se ajoelhou ao lado do jovem fazendeiro e de seu bebê. Você está bem? Telico respondeu rápido, com nervosismo. Sim. Estou bobo que vocês tenham chegado aqui tão rápido. Demos um pouco de sorte. Meus funcionários e eu estávamos trabalhando nas torres na crista oeste quando você ativou o chamado dos colonos. Estávamos no meio do caminho para cá antes que o pessoal do oásis sequer chegasse a seus ceders.
Orrin sabia que eles tinham dado um pouco de sorte, isso era verdade, mas também havia sido um bom planejamento. Era assim que isso devia funcionar. Quando uma propriedade ativava o chamado, todo mundo naquela parte do deserto se movimentava. Se os colonos estivessem armados e tivessem veículos, seguiam as sirenes até onde estivesse ocorrendo problema. Se não, eles se reuniam no Oásis Pica, onde armas e veículos ficavam guardados atrás do lote do Danar, o armazém geral da região. O alarme no local da ativação tinha sempre um som diferente dos outros, mas tudo começava com algo calculado para assustar qualquer Tusken, o uivo gravado de um dragão Krayt. Esse havia sido o toque especial de Orrin. Bom, isso é maravilhoso, senhor. Vale cada crédito. Orrin sorriu humildemente. Diga isso a seus amigos. É para todos nós, na verdade. O pai dela, Loto, nunca quis que nós comprássemos isso. Mas o jovem parou, desviando o olhar. Ele agarrou o bebê com mais força. Esqueça tudo isso, disse Orrin. Mas quero que você se lembre de uma coisa para mim, se puder. Os Tuskens. O que pode me dizer sobre eles? Telico olhou para ele, nervoso. Ah, foi o olho de rolha, com certeza. Não tenho dúvida. Onde o olho direito ficava direito de onde você estava olhando? Telico apontou para seu olho direito. Não, este olho aqui. Ele brilha. Orrin espantou-se. O quê? Como um cibernético. Isso parecia algo absolutamente louco. Não, senhor, mas como um cristal. Ele captou a luz quando olhei, e eu não conseguia tirar os olhos dele e ele estremeceu sob os sóis. Fiquei morrendo de medo. Não duvido. Orrin coçou o queixo. Mais alguma coisa? O jovem fazendeiro fez uma pausa. Os mantos eram diferentes, eu acho. Não usavam bandoleiras. Mas, sério, eu estava tão concentrado no olho. Orrin se levantou e deu palmadinhas nas costas de Telico. Esqueça, filho. Agora vamos cuidar de você e de Tila. Anilen vai colocar vocês no lote pelo tempo que precisarem. Orrin ficou olhando enquanto o fazendeiro e seu filho se afastavam. Mullen se aproximou do pai. Precisa de mais alguma ajuda? Não. Mullen bufou. Ele podia ter matado o olho de rolha e não matou. Acho que esse rapaz não sabe a diferença entre uma arma de raios e uma chave de boca. Orrin olhou para trás e riu. Agora, cadê aquele frasco? Vieca e Jabe estavam vindo da casa. Pensei que o senhor não quisesse que eu bebesse tão cedo, disse Vieca. Você me faz beber, e disse Orrin. Ele se virou para olhar para Jabe, novinho e empolgado por estar ali. O garoto estava com a idade que Selvara, o gêmeo de Vieca, tinha 5 anos antes, quando a tragédia aconteceu. Foi um dos motivos pelos quais Orrin o havia aceitado em sua equipe de manutenção. Jabe era uma presença feliz. Mas Orrin sabia o que aguardava a criança em casa. Garoto, quando sua mãe souber que eu deixei você vir com o bando, vão precisar abrir um lugar para mim na pira ao lado dos Tuskens. Vieca abriu a comporta de manutenção de seu Landspeder esportivo. Quer uma carona na garupa, moleque? Cabe certinho. Jabe corou com a provocação. Não vai ser tão ruim assim, ele disse. Ah, vai, sim, respondeu Orrin, encarando o menino. Vai implorar para que os Javas adotem você. Ele deu um passo à frente e bateu palmas 2 vezes, bem alto. É isso aí, pessoal. Bom trabalho. Todos de volta ao oásis. Drinks no lote do Danar.